Hoje, infelizmente, é o fim do mês Pascal. O que eu quero dizer com isso? Desde janeiro desse ano, a gente estava acompanhando Pedro Pascal pelo menos uma vez na nossa TV. Começou com The Last of Us, aí no final, na reta final da temporada de The Last of Us, começou a terceira temporada de Mandalorian, e aí agora, lá pelo mês de março, abril, foi o mês Pascal. A gente estava vendo Pedro Pascal 2 vezes na nossa tela por semana. Só que aí The Last of Us terminou, e aí foi indo Mandalorian, e agora Mandalorian também terminou. Na sua terceira temporada, mais 8 episódios, tudo completo disponível no Disney Plus. E hoje, eu já falei aqui no canal sobre as minhas primeiras impressões da temporada. Eu tinha assistido os 3 primeiros episódios, que é basicamente um pouquinho mais que um terço da temporada. E aí eu dei minha opinião sobre o que eu achei daqueles 3 episódios, mas obviamente não era a opinião completa ainda. E agora chegou a vez de eu falar a minha opinião completa. Tudo o que eu achei sobre essa terceira temporada de Mandalorian e também, claro, sobre o futuro de Star Wars e toda aquela coisa que já tá confirmada durante essa exibição da terceira temporada de Mandalorian. A gente já tava vendo várias notícias sobre o futuro de Star Wars e tal. Mas é isso, nesse vídeo eu vou falar aqui a minha opinião sobre essa terceira temporada, o meu review, minha análise dessa terceira temporada de Mandalorian, os erros e os acertos e tudo mais. Então, vem comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Millennial Pop. Meu nome é Gustavo Rainho e antes da gente começar a falar sobre essa terceira temporada de Mandalorian, não esquece de se inscrever aqui no canal, tocar o sininho se você gosta de Star Wars, se você gosta de Marvel, se você gosta de DC. Aqui a gente tem listas, tier lists e tudo assim que envolve filmes, séries, música e a cultura pop no geral. Tem muita coisa aqui, react também a gente faz bastante. Comenta aqui o que você achou dessa terceira temporada de Mandalorian, qual foi a sua opinião final, o que você achou no balanço geral assim da temporada, o que você achou que podia melhorar. Também, se você gostou do vídeo, não esquece de dar like e compartilhar também, que isso ajuda demais o projeto do Millennial Pop. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião, veredito, review sobre essa terceira temporada de Mandalorian, agora completo, os 8 episódios vou falar aqui, e também sobre as outras temporadas também, então já fica aqui o aviso de spoiler também. Mas vamos lá, já falei aqui, vai ter spoilers de The Book of Boba Fett, já que envolve Mandalorian também, de Mandalorian Season 1, de Mandalorian Season 2, do nada falei em inglês, e agora Mandalorian, a sua terceira temporada. Já pra falar direto, assim, eu acho que se fosse pra descrever essa temporada com algum adjetivo, provavelmente esse adjetivo seria irregular. Eu acho que ele acaba sendo o termo perfeito pra descrever o que acabou sendo essa temporada de Mandalorian, que foi isso mesmo, foi irregular. É uma coisa que eu não queria falar, porque eu falei um pouquinho disso no meu outro vídeo também, falando sobre as primeiras impressões de Mandalorian, que foi que Mandalorian surgiu numa época que Star Wars não tava vivendo seus melhores momentos, né? Mandalorian surgiu na época que Star Wars tava vivendo o episódio 9, que é um dos grandes episódios criticados aí pela galera, e por mim também. E era uma época que não tava tendo muita coisa, e aí depois veio 2020, e vocês sabem o que aconteceu em 2020, né? Não preciso falar. Então por muito tempo, os fãs de Star Wars, por incrível que pareça, a gente ainda tava sendo abençoado com um conteúdo excelente de Star Wars, porque pra mim Mandalorian é isso, Mandalorian é excelente. É uma ótima série de Star Wars, é uma coisa que pra mim ainda é a melhor série de Star Wars, porque eu acho que disputaria entre ela e Andor, só que Andor ainda tá na sua primeira temporada, então eu não acho justo, já que Mandalorian tá no final da sua terceira, mesmo que eu achei essa temporada mais irregular, como eu falei, né? E Mandalorian sempre foi aquele conteúdo muito bom. Veio a primeira temporada que foi muito contida, isso que a galera gostou bastante. Eu não tava querendo fazer nenhuma conexão com Star Wars, e nem aparecia Jedi, não aparecia Skywalker, não aparecia nada que a gente tava acostumado antes, o que era bom. E aí apresentou também um bom personagem, um ótimo personagem, eu vou falar, um dos meus personagens favoritos de Star Wars, pensando recentemente, sabe, o Mandalorian e o Grogu também, né? E aí veio a segunda temporada, expandiu um pouquinho, apresentou a Ahsoka, teve aquele final excelente
com o Luke Skywalker, que muita gente acabou criticando, porque fizeram um rejuvenescimento facial no Mark Hamill, e aí muita gente tava falando mal, que aí, mesmo que ficou bom a qualidade, muita gente não gostou que eles acabaram tomando esse caminho ao invés de um recast, porque aí se tivesse um recast, né, o Luke Skywalker provavelmente poderia aparecer em vários outros coisas de Star Wars, né, porque aí seria um novo ator, um ator mais novo, que aí conseguiria aparecer como esse personagem que todo mundo ama, né. Mas acabou que não, ficou por aí e muita gente acabou criticando, beleza, tal, mas foi isso. Só que aí depois de muito tempo de espera, ainda em 2021, né, que tava saindo 2020, na verdade, que tava saindo a segunda temporada, tava terminando a segunda temporada de Mandalorian. E aí agora em 2023 saiu a terceira temporada. E a primeira e a segunda pra mim consolidou Mandalorian como uma das melhores coisas que Star Wars já fez pra mim. E também um dos melhores conteúdos mesmo que Star Wars e que eu tava consumindo assim nos últimos anos. Era uma coisa divertida, com ótimos personagens que eu tava gostando de me entregar. Tava tendo sets, até em questão da produção, sabe, os visuais estavam incríveis. Tava tendo volume lá, que é a nova tela verde, né, que é onde o ator ele consegue visualizar o cenário, porque ele tem o cenário meio que projetado atrás dele. Usaram isso no filme do Batman também, The Batman. E é uma tecnologia muito legal também, então teve isso, muitas curiosidades. Teve o Jon Favreau e o Dave Filoni muito envolvidos com esse universo, muito apaixonados pelo personagem, que é o Boba Fett que deu certo, né, como eu citei no outro e tal. E aí depois disso basicamente engatou o que Star Wars tá sobrevivendo hoje, que são as séries. Os próximos filmes de Star Wars ainda estão com uma data muito longa de lançamento. A gente ainda não tá muito. E fora que só tem anúncio, né? Não tem teaser, não tem trailer, então nem se fala. Mal tem elenco ainda. São projetos que a gente ainda não vai ver por muito tempo. E nesse meio tempo, a gente vai ficar acompanhando Star Wars realmente pelas séries. E aí também, agora já foi confirmada a série da Ahsoka. Vai ter próprio filme desse universo que o Mandalorian criou. Mas vamos falar dessa temporada. Eu achei ela irregular, porque eu não achei que ela... do mesmo jeito que ela tem os seus altos e baixos, é aquela coisa, é realmente irregular. Eu acho que ela tem alguns episódios e temas que ela aborda muito bem, mas eu acho que ela não teve foco ao mesmo tempo. Uma das coisas que pra mim, eu vou cometer um crime aqui, muita gente vai provavelmente me xingar, mas eu vou falar a minha opinião sobre isso, que é fato. Eu não acho, considerando a segunda temporada de Mandalorian, eu não acho, e o final, aquele arco final, eu não acho que o Grogu, Baby Yoda, chame do que quiser, eu não acho que o Grogu devia ter voltado pra essa temporada. Isso não significa que a gente não poderia ver o personagem nunca mais. Eu acho que ele poderia sim aparecer de alguma forma, do mesmo jeito que ele apareceu lá em The Book of Boba Fett, por exemplo. Não precisa botar o Luke Skywalker toda hora, sabe? Bota o Grogu lá treinando, fazendo alguma coisinha e tal, e aí depois dá um jeito de ligar, sei lá, porque as pessoas gostam do personagem. Mas, nessa temporada, ele não teve muita utilidade. Eu acho que, principalmente assistindo esse final, eles tentam fazer uma conexão parecida com o que aconteceu no final da segunda, que foi basicamente o Din Djarin, né, o Mandalorian, tirando o capacete, que é uma coisa que ele não podia fazer de acordo com a religião dele. E aí ele tira o capacete, ele mostra a cara dele pro Grogu e ele abandona o Grogu. Eu acho que isso era uma ótima decisão, foi uma ótima decisão narrativa, foi perfeito, aquele arco foi perfeito. Só que aí vem The Book of Boba Fett e basicamente destrói aquilo que a gente tinha como... Não destrói porque o episódio tá lá e o episódio é lindo, é perfeito. O último da segunda temporada. Mas aqui eu não acho que o Grogu ele não teve muita coisa pra fazer, sabe? Ele ele usou a força em alguns momentos, ele salvou o Mandalorian em alguns momentos, principalmente lá no segundo episódio e agora nesse último também. Mas é um personagem que ele tava lá meio de enfeite, sabe? E eu acho que, basicamente, é a mesma coisa que, infelizmente, a gente pode dizer sobre o Mando, né? O Mandalorian em si, interpretado pelo Pedro Pascal, como eu falei. Eu acho que nessa temporada ele foi meio que enfeite. E eu acho que é uma coisa ruim, porque esses problemas, eles não são da série em si. E aí eu vou explicar, porque pouco antes da série sair, dessa terceira temporada sair, a gente teve várias entrevistas e premieres e tal da temporada. E aí o Jon Favreau, ele falou um pouquinho, né, sobre as narrativas que a gente estava acompanhando. Só que aí eu acho que foi muito mal comunicado, porque a gente teve que descobrir certas coisas que a série não deixou claro de jeito nenhum.
E aí a gente teve que acabar aqui descobrindo essas coisas pelo Jon Favreau falando. E só que aí se você não leu a entrevista, ou não viu o que ele falou, você tá por fora. E até quem não assistiu The Book of Boba Fett também tá por fora. Fica pensando, nossa, como assim? A segunda temporada terminou de um jeito e agora o Grogu tá de volta, tipo, do nada, o que aconteceu, sabe? Porque o Jon Favreau, primeiro que ele falou que o Grogu treinou com o Luke por 2 anos. Isso em nenhum momento é deixado claro que passou muito tempo, que eles estão longe faz muito tempo. Não deixou claro, tanto em Mandalorian quanto em The Book of Boba Fett, não deixou claro. Aí beleza. E aí depois, ele basicamente muda o foco da temporada inteiro, não só pro Din Djarin, o Mandalorian, como pro povo de Mandalore. Só que isso não é muito bem estabelecido antes, então a gente começa com o Mandalorian sendo protagonista, só que aí depois ele acaba dividindo o protagonismo com a Bo-Katan, e aí depois divide o protagonismo com o povo inteiro de Mandalore, só que aí no final ele volta a ser o protagonista, nessas últimas cenas, nos últimos, sei lá, 5 minutos dessa temporada, ele volta a ser o protagonista, e provavelmente se tiver uma próxima temporada, eles vão tentar fazer alguma coisa parecida com a primeira e a segunda, que são aquelas aventuras que é o que a galera adorava ver. Que são aquelas aventuras pequenas, cada episódio uma aventurinha nova, que é legal, é divertido de assistir, sabe? Não precisa ser uma coisa absurda. Só que como eu falei, eu acho que essa temporada ela tem seus pontos positivos. Eu acho que quando ela foca nas questões de Mandalore, eu não acho, isso que eu tava falando antes já, do protagonismo ser dividido, eu não acho inteiramente ruim, porque ele tava caminhando, na primeira temporada a gente via que o Mando tava mais sozinho, aí na segunda a gente viu que ele acabou descobrindo o paradeiro de alguns Mandalorianos, inclusive a Bo-Katan, que ela é introduzida na segunda temporada, e aí na terceira seria pra unir os povos de novo, e pro Mandalorian recuperar o que ele queria, né? Que ele tirou o capacete, infringiu basicamente a religião, ele queria voltar a ser aceito pela religião. E aí ele precisa ir lá pra Mandalore. E aí que começa, né, esse negócio que é possível recuperar Mandalore. E aí é o tema geral da temporada. Beleza. Só que aí, o que acontece com isso a gente, como eu falei, esse protagonismo, ele não é muito bem colocado. Eu não acho que assim, se ele fosse bem colocado, eu acho que seria um ponto positivo. Porque a gente vê um pouquinho mais de Mandalore, a gente descobriu um pouquinho mais sobre essa cultura, sobre esses povos, até coisas mais triviais que nem tem, acho que no 4º episódio, como que eles comem se eles não podem tirar o capacete. Aí eles falam que cada um vai pro seu canto e aí eles tiram o capacete pra comer. E outras coisas pequenas, assim, da cultura que eu gosto que Star Wars, ela mexe quando ela pode, sabe? E aí algumas coisinhas, descobri mais outros tipos de Mandalorian, porque tem os tipos do Din Djarin que seguem o olho, né? The Watch. E aí o outro que segue a doutrina da Bo-Katan, o Clã Kryze lá. E aí outros também que a gente acaba... Tem até o pessoal que ele fica em Mandalore, né? Eles ficaram lá no subsolo, morando e tal. Cultivaram a fazenda, que é o que mostra nesse último episódio. Então existem outros tipos, e eu acho que descobrir essa cultura foi muito legal. E aí a gente mostra que a série do Mandaloriano não é só sobre ele, e sim sobre uma galera, sobre um povo. E eu acho isso legal. Só que o jeito que foi feito, eu não acho que foi 100% efetivo. Pra mim, foi aí que eles erraram. Em tentar não deixar muito claro o protagonismo, até nos próprios posters. Você vê quem tá no pôster é o próprio Mandalorian, o Grogu, sabe? Eles estavam no pôster o tempo todo. E pra quem não viu Book of Boba Fett, já deve ficar confuso demais, sabe? E aí outros probleminhas também que eu tenho com essa temporada que eu queria... Antes de eu ir falar até sobre as coisas legais que eu achei e tal, eu falei um pouquinho já. Mas uma coisa que eu queria falar bastante, uma coisa que eu acabei me incomodando um pouquinho, que eu acho que a primeira e a segunda temporada mandam muito bem, é o visual. Eu achei que o visual dessa temporada não tá tão legal. E aí entra em várias questões, os sets, o CGI, eu acho que tudo isso entra um pouco em questão. Eu não acho que ficou tão legal assim, os cenários que eles colocaram mesmo, a cor você via que tava meio estranha, sabe? Tipo, tinha alguma coisa de errado. Eu acho que a cinematografia também não tava nos seus melhores dias. A cinematografia de Mandalorian na primeira temporada, até na segunda também, é excelente. Só que nessa temporada parece que eles caíram um pouquinho do nível disso. E é difícil, porque quando a gente acompanha até uma quedinha de roteiro, vários episódios são... Ele não sabe se a temporada quer seguir um tema ou se quer ter uns episódios filler também. Fica muito irregular.
E aí ao mesmo tempo que isso a gente acompanha uma queda dos aspectos técnicos, sabe? A cinematografia, a direção, a edição, tudo isso acaba ficando meio em segundo plano. E eu não gosto. E aí, realmente, vai parecer pra muita gente que essa temporada foi um completo desperdício, assim. Eu não acho, mas dá pra entender por que as pessoas achariam isso. E eu acho que, assim, de pontos negativos, eu acho que é isso. Eles não souberam muito bem dividir esse protagonismo. Eu acho que essa temporada não teve muito foco. Naquele terceiro episódio mesmo, do nada a gente para de acompanhar o Mandalorian e a Bo-Katan pra acompanhar aquele cara que faz os clones lá. Parece que eles estão muito jogando a carta do vem aí, né? Vem aí, acompanhe, hein? A série da Ahsoka vem aí. O filme do Mandalorian vem aí. Você vai descobrir o que aconteceu com esses personagens tudo lá. Só que aí você perde 40 minutos do episódio apresentando os personagens lá, o programa de anistia e tudo mais. Que eu acho que até foi um tema legal falar disso um pouco mais pra frente. Mas ao mesmo tempo você não usa direito isso, sabe? Você não integra isso no resto da temporada. E aí fica basicamente como você perdeu um tempo, assim. Você perdeu 40 minutos de um episódio, de uma série que já tem 8 episódios, então não é muito, pra apresentar uma coisa que a gente só vai ver daqui a um tempo, sabe? É o MCU, estamos vivendo o MCU de novo, sabe? E isso não é legal. Do jeito que eles colocaram, não é legal. O MCU, às vezes, ele faz isso, mas é de um jeito que a gente tem um curto prazo. De vez em quando a gente vê essas coisas acontecendo rápido. E aqui não. Eu não sei quando essas coisas vão acontecer de novo, sabe? Não tem nenhuma previsão. O máximo é a Ahsoka, que aí eles falaram bastante do Almirante Thrawn, né, que é um nome muito difícil de pronunciar, e que eles vão falar, que eles vão... E durante essa temporada teve vários pitacos também de Rebels e tudo mais. Então, na série da Ahsoka eles vão cuidar disso. Mas é isso, vem aí, sabe? Na série da Ahsoka, sabe? Ao invés de desenvolver os seus personagens, seus conflitos, as suas lutas, eu acho que aquilo poderia ser facilmente cortado. Tudo bem que, pega o que... Ele meio que faz uma conexão com o final, com a volta do Moff Gideon e tal, mas eu acho que não é muito bem feito. Seria bem feito na teoria, mas eu acho que aqui não é a teoria, é a prática, e não ficou tão legal. Mas é basicamente isso, como eu falei, uma temporada irregular, ela não sabia o que ela queria, de vez em quando você vê um episódio filler, aí o outro você vê 40 minutos de uma coisa que a gente nem sabe quando vai ver de novo, aí começa outros plots, algumas coisas e tal... protagonismo dividido. Eu acho que essa temporada teve vários tropeços. E quando você vê os episódios, você fala, vamos pegar a lista dos episódios. São poucos os que você acaba realmente salvando, assim. Você fala, não, esse aqui foi da hora, esse foi legal, esse foi bom. Sabe, eu gosto do episódio do Pirata. O primeiro episódio é bom também. O primeiro é bom, o do Pirata é bom, o penúltimo é bom. O sexto é bom também, que é o que aparece o Jack Black do nada também, a Lizzo, sabe? Aparecem do nada na série. Christopher Lloyd também. E que é um episódio meio filler também. Só que a gente... Até funciona, o episódio é legal, é divertido, sabe? Só que aí é isso. Acho que não tem nenhum termo pra descrever maior do que regular. Eu acho que é o termo perfeito pra descrever essa temporada. E é uma pena, porque eu acho que a primeira e a segunda são excelentes temporadas. As duas são, na minha opinião, muito boas. Em questão de divertimento, o divertimento que eu tive vendo as temporadas, muito melhor do que essa. Essa eu senti... E você via na galera, sabe? A gente tá tendo um período meio... comum, assim, de séries. Não estão tendo várias séries que estão passando agora. Tá tendo Succession na HBO, que tá muito boa, mas chama a atenção nos domingos. E Ted Lasso, que agora tem nas quartas também, mas parece que até Ted Lasso, que é uma série de comédia, né, acaba gerando mais discussões do que Mandalorian. Mandalorian é sempre assim, eu entro no Twitter, a galera, logo quando eu acordo, assim, a galera comenta um pouquinho do episódio e depois acaba. A gente não tem mais menção de nada, ninguém discute nos próximos dias, não tem nada que marcou a galera, sabe, essa temporada. E eu sinto que nas outras tinha coisas muito mais marcantes, sendo narrativas ou até participações especiais, sabe. Eu acho que no geral acabou não captando muito eu não sei se foi um flop, eu não sei se teve audiência ou não, mas assim, tem alguma coisa que eles precisam mudar aqui pra... Basicamente, e eu vi bastante gente falando que não gostou dessa temporada, que achou a pior temporada e tal. Eu também acho, porque as outras duas são muito boas e essa não é, sabe? Então, sei lá, foi irregular. Eu gostei de alguns momentos, eu gostei de algumas narrativas. Vou falar um pouquinho do que eu gostei agora. Por mais assim que eu acho que esse tema ficou meio jogado, eu gostei de ver que é uma coisa que Star Wars não fazia muito, que Star Wars ela sempre apresenta nas suas trilogias e tal,
aquela coisa de, vamos mostrar, por exemplo, nas prequels, tem a ascensão do Império. Aí, na trilogia original, tem a queda do Império. E aí, na trilogia 7, 8 e 9, né, as sequels, ela tem a ascensão e a queda da Primeira Ordem. Só que a gente nunca viu, realmente, como é a transição entre um e outro, que é exatamente onde o Mandalorian fica. É no final do episódio 6, é entre o episódio 6 e o 7, né, que é onde o Mandalorian se passa. E eu acho legal, porque aí a gente vê coisas como o programa de anistia, que é uma coisa que aconteceu na vida real, né, lá na guerra, né, de 1900 e pouco, 1940, né, não sei se eu posso falar, né, mas vocês sabem do que eu tô falando, 1940 e pouco. A gente vê coisas que aconteceram na vida real, meio espelhadas aqui em Star Wars, que são temas legais. A gente vê até como a Nova República falhou em meio que ajudar realmente alguns planetas que acabaram depois cedendo à Primeira Ordem, porque a gente não tem ajuda, a gente tá precário aqui, então eu vou pra quem tá me prometendo alguma coisa, né, que é a Primeira Ordem, que também é baseado numa coisa que aconteceu de verdade, lá na Alemanha também. E é isso, assim, pra mim, no geral, essas coisas foram boas, quando você meio que espelha essas narrativas pra falar de coisas que aconteceram na vida real e também prosseguir um pouquinho com o lore de Star Wars, né? Da gente ver exatamente como acontece essa transição, como que a Nova República caiu, sabe? Depois do Império e tudo mais. E aí como a Primeira Ordem surgiu. E eu acho que vai ter mais disso daqui pra frente. Só que eu acho que em alguns pontos isso aqui foi bem resolvido. O programa de anistia foi legal ver um pouquinho lá no terceiro episódio, mas também foi muito tempo que eles perderam falando disso. E aí mais pro final eles também lidam com isso, mais como essa desconfiança da galera e como esses grupos vão se organizando e depois tomam o poder lá na Primeira Ordem. E a gente sabe que o Moff Gideon, ele é alguém importante pra essa criação, né, da Primeira Ordem. Ele foi alguém que ajudou, mesmo que no comecinho. E é legal porque a gente vê Andor, por exemplo, que é o começo dessa rebelião. Aqui a gente vê o começo da Primeira Ordem, de alguma forma. Não é completamente, e eu não tô comparando porque Andor é muito melhor na escritura mesmo, né? A escrita de Andor é muito melhor que Mandalorian, que é essa temporada. Mas é isso, assim, acho que do que eu gostei realmente, eu gostei disso. Eu gostei desse plot de Mandalore. Eu acho que, assim, por mais que nesse último episódio parecia uma série da Marvel, eu adoro as séries da Marvel, algumas eu adoro, né? Mas de certa forma pareceu muito apressado. O episódio é o mais curto da temporada, é igual às séries da Marvel, é igual. Você vai ver, você assiste a série inteira, aí o episódio final é o mais curto da temporada e ele basicamente é uma cena de ação enorme. É exatamente o que aconteceu aqui também em Mandalorian. E podia ter sido melhor, a gente podia ter visto essa retomada de Mandalore de um jeito melhor, a gente podia ter visto o pós. Tipo, beleza, retomamos Mandalore, e agora? Sabe, pra setar uma próxima temporada. Mas é isso que eu falei, provavelmente na quarta a gente vai voltar a acompanhar Grogu e Din Djarin de novo nas aventuras. Pique primeira temporada, e eu acho que vai ser legal, é divertido, quando eles fazem isso é legal. Mas eu não quero só isso, eu quero os aspectos técnicos também, eu quero tudo de volta, sabe? Eu não acho que essa temporada foi um completo, pra finalizar aqui, não acho que essa temporada foi uma completa perdição, eu não acho que foi horrível, foi péssima. Mas eu acho que falhou muito em outras coisas que a temporada 1 e 2 não falharam. E pra mim, eu acho que dando em questão de nota pra vocês terem noção, eu acho que pra primeira e pra segunda... Pra primeira acho que eu dou um 9,5. Pra segunda eu dou um 9 também, perto de 9,5. E aí essa terceira eu dou um 7, 7,5, sabe? É muito assim, teve seus altos, teve seus baixos e acabou por aí, sabe? Mas é isso, essa é a minha opinião sobre essa terceira temporada de Mandalorian. Comenta aqui o que você achou. Pra mim foi naquele mais ou menos assim, um pouquinho mais. É legal ainda acompanhar essa série, tá? É legal ver os personagens. Eu acho que a Bo-Katan é uma personagem muito legal, ela é interessante e acho que ela tem o potencial de ser uma segunda protagonista muito bem pra próxima temporada. Então eu tô animado pra ver o que vai ser dela daqui pra frente. Mas assim, eu ainda tenho um saldo positivo, mas é com muitas ressalvas, e que as outras temporadas não tinham essas ressalvas antes. Mas é isso, comenta aqui o que você achou dessa temporada. Também não se esquece de se inscrever, dar like e tocar o sininho também, compartilhar o vídeo, pra você ficar sabendo também de próximos vídeos e próximos projetos que a gente tá fazendo aqui no Millennial Pop. Todas essas séries que eu acabei citando, Ted Lasso, Succession, eu vou falar sobre elas assim que elas acabarem, mas que ainda tem um tempinho. Mas fica ligado aqui, hein? Não se esquece de se inscrever e tocar o sininho pra ficar ligado. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Vejo vocês na próxima e
Tchau, tchau.